O advogado sabe, os colegas também, sim, tem pessoas que são até impedidas de depor, mas pode tomar declarações, pode ouvir depoimento sim. Só muda o nome. Em vez de ser termo de depoimento, tem declarações, mas aqui vai ser termo de depoimento. Aliás, após a testemunha prestar o compromisso, que a gente vai saber se ela tem algum problema a mais, que eu acho que não tem inimizade no capital, nem amizade íntima, é algum impedimento. Mas eu vou conceder então, vereador, o vereador Zé Xavier. E aí, Estou pedindo a palavra porque, com todo respeito aqui ao doutor Pedro, né? Ele chegou, eu acho que eu acredito que o requerimento foi feito por ele, procurando saber quem é o vereador dele. Provavelmente me procurou que não é ele. Você gosta? Isso aí é uma denúncia complicada. Com respeito, eu tenho O senhor não está falando. Esta é uma denúncia complicada. O senhor quer que eu me retire, doutor? O senhor está deixando o rapaz falar? Não. Deixa o vereador falar, depois se o senhor quiser falar, o senhor peça a palavra, se for relacionado ao assunto, vai ser concedido. Mas eu peço de novo ao senhor, não perturbe os trabalhos aqui, porque a gente quer fazer nosso trabalho para o qual nós fomos pagos em Pentecostes, como se diz aqui. Aliás, eu nem recebo o salário de vereador, mas eu tenho um compromisso de fazer o bem para esse povo que nos elegeu. Vereador, por favor, com minha palavra. Com o respeito que eu tenho por ele, mas chegou para mim também, seu vereador Dega, seu não, senhor. Quando o Dega chegou, eu apresentei ele e ele mandou assinar o requerimento. Eu acho que isso aí, reforçando a fala do meu colega Daniel, está querendo perturbar ou contrariar qualquer coisa. Eu acho que você, como presidente, toma atitude e quando ele está no ministério, vamos fazer. Isso é a meu ver uma falta de ética, mas é o seguinte, então vá lá. Vá lá. Eu apenas gostaria, o presidente, quando a vida venha e deixar claro no Twitter o seguinte aspecto. Primeiro que aqui não se trata de cercear direito de quem quer que seja. Certo? Nós temos o maior cuidado e não é por estar acadêmico do curso de Direito que nós jamais conduziríamos qualquer processo à revelia do que dita a Constituição. Veja bem, nós juramos, fizemos um juramento do qual nós vamos respeitar as leis do país e as leis desse município. E a Constituição garante a ampla defesa ao contraditório que está sendo assegurado. Essa que é a verdade. Então não há que se discutir mais essas questões ou entrar nessa seara de discussão, né? Até porque isso já está mais do que consolidado na mente de todos nós. Né? Mas eu chamo a atenção, presidente, e requeiro a Vossa Excelência, ao vereador Zezinho Xavier, que seja apurada essa denúncia de que o advogado da parte interessada chegou aqui com um documento em branco perguntando quem é o vereador para assinar, sem sequer conhecer o vereador todo o requerimento. Isso é seríssimo. E eu requero a Vossa Excelência, na qualidade de membro do CPI, a investigação dessa denúncia e que ela seja levada às instâncias que forem necessárias para que seja investigado todo esse processo. Né? Então eu requero a Vossa Excelência. Por favor, então formalize o requerimento, vereador. Como eu estava dizendo, né? Assim como eu disse para o doutor, alguma coisa formalizada para a gente dar andamento. Então é o seguinte, podemos começar a CPI então, pessoal? A sessão de depoimentos. O Chico Miguel pediu a palavra, o Gadel. Foi o Chico Miguel primeiro, viu, Gadel? Não. Vai lá, Gadel. Bom dia a todos. O presidente, o senhor tem colocado, e a gente sabe da sua seriedade, da sua responsabilidade na condução desse processo. Certo? Eu conversava com o vereador Roberto Leite, que é um dos autores do requerimento, e discuti até com o vereador Sérgio Campeiro. Eu também, desde a reunião passada, residia essa dúvida. O que a gente entende que no CPI tem que ter um prazo, tem que ter um objeto material, e o que há de concreto para a investigação. Eu não sou acadêmico de direito, eu não sou graduado em direito, mas também eu não estou aqui afirmando. Reside a minha dúvida também na questão da interpretação
certo? Reside a minha dúvida na questão da interpretação em relação ao objeto material, se realmente o que é de concreto é a investigação envolvendo a aquisição de um terreno no bairro da Pedreira destinado à construção de um SEI. Essa é a minha dúvida. Não, a portaria 18, ela delimita as investigações. Que Pronto, aí eu, se possível, por gentileza, eu pediria que o senhor lesse a justificativa do requerimento dos vereadores. Não, aí é o seguinte, eu vou no caso aqui a portaria, porque como eu falei para o advogado, para todos os colegas, daqui para trás não vale mais nada. O que vai valer é a portaria. A presidente, que é quem tem competência para analisar se aquele requerimento estava de acordo com as leis e a Constituição do país, ela diz o seguinte: a presidente, vou ler novamente, portaria número 18 de 2016, do dia 28 de março de 2016, assinada só por ela aqui pela avó Denise, consta nas páginas 46 da CPI. Diz o seguinte: a presidente da Câmara Municipal de Pentecostes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara e satisfeitos os requisitos do artigo 54, parágrafo único do regimento interno da Casa Legislativa de Pentecostes, para o requerimento de instalação de CPI número 01 de 2016, destinado a investigar as denúncias do esquema de corrupção e cobrança de propinas envolvendo o secretário municipal de Administração e Finanças de Pentecostes, senhor Paulo Sérgio Santos, com disse de desvio de recursos públicos. Resolve. Observado o critério aí de proporcionalidade exige de todo mundo aqui. Aí artigo 2º, o parágrafo 1º só diz, ao nomeado para compor a CPI os senhores vereadores. Aí todos os nossos nomes aqui. E o artigo 2º, convocar os membros ordens designados para a reunião de instalação e eleição realizada no dia 31 de 3 de 2017, às 14 horas. Na sessão de instalação, os membros da CPI escolherão o seu presidente pelo voto e o presidente indica o relator. Então, meus amigos, qualquer questão sobre a CPI, se o objeto era alguma coisa, ficou para trás. Quando ela coloca a gente aqui para fazer a CPI, nós temos por obrigação dar andamento da CPI. Se for alegado alguma coisa, se a gente vê que é uma coisa totalmente ilegal, nós poderíamos até se recusar. Eu seria o primeiro a me recusar. Se a gente tivesse fazendo uma coisa aqui totalmente legal, eu viria os colegas para ver se a gente encaminhar para o Ministério Público dizendo que era legal, se recusando a cumprir essa portaria. Mas é o seguinte, mas existe uma portaria de CPI legal e a gente está cumprindo. E aqui o objeto novamente eu vou dizer, o objeto, o que é que nós estamos apurando? Entre aspas, olha, investigar as denúncias de esquema de corrupção e cobrança de propinas envolvendo o secretário municipal de Administração e Finanças de Pentecostes, senhor Paulo Sérgio Santos, com indício de desvio de recursos públicos. Aqui não fala em nenhum momento no terreno, que foi a questão que o senhor advogado falou, e não fala nem aqui nada é propinas. Então, é todo mundo. Até esses requerimentos que estão aí dessas pessoas já foi coisas que surgiram no decorrer. E aí é o seguinte, o que surgir no decorrer da investigação, a gente vai. É o seguinte, se aqui não der o nome, olha, fulano também recebeu propina. Ninguém pode, porque só podia fulano, isso aí não existe. Nós temos que ir. Então é o seguinte, sobre a justificativa aqui não tem que a portaria. Vocês querem dizer, o requerimento que a Val Denise fez, eu não me acho com competência para analisar. Requerimento do vereador. Não, mas é por isso que eu digo, eu não me acho com competência para reanalisar, para julgar o ato da presidência da Câmara, que analisou o requerimento dos vereadores e instaurou a CPI. Eu não tenho essa competência. Só quem tinha essa competência para analisar o requerimento deles era a presidente da Câmara. Ela já deu a decisão dela, disse que estava satisfeito do requisito e instaurou a CPI. Então é o seguinte, eu não me acho com poderes para julgar, analisar a instauração da CPI que ela fez. Porque a competência é dela, não é nossa. Pela hora, presidente. Assim, eu acho que essa discussão é matéria vencida, tá certo? Isso é matéria vencida. A portaria já diz claramente isso, satisfeitos os requisitos. A CPI tem prazo, está dito na portaria que o prazo da CPI é 120 dias, tá certo? Inclusive, eu gostaria que Vossa Excelência postasse ato. Eu, ao sair do plenário, fui abordado pelo advogado, né, que saiu daqui, acho que talvez conseguiu o que queria, né, que foi tumultuar e saiu dizendo que ia arquivar esse processo todo. Então, eu já informo a Vossa Excelência, novamente, requer a apuração da denúncia do vereador Zezinho, requer a apuração da denúncia do vereador Zezinho e requer, e chama a atenção, presidente, que Vossa Excelência resguarde o andamento dos trabalhos, porque
Isso é um fato diante que nós vimos, tá certo? Diante que nós acabamos de ouvir do vereador Zezinho, e a própria reação do advogado já mostra claramente qual é o objetivo dele aqui na Pois é por isso que então o colega pudesse formalizar isso aí, porque aí a gente caminharia para o OAB, Ministério Público, Judiciário, essas questões, né? Para ver, mas aí teria que ser formalizado, é por isso que eu digo. Mas podemos então dar início ao depoimento aqui, e aqui o que vocês vão ver, pessoal, eu estou aqui, ninguém quis nem pedir essa CPI, eu estou aqui, mas todos vocês vão ter direito 100 vezes, se você pedir a palavra 100 vezes eu vou dar, e até o advogado se pedisse também 200 vezes, se for uma questão pertinente, uma questão de ordem. Mas o que vocês estão vendo é o seguinte, ele está querendo impor o ponto de vista dele ao meu, ao de todos os colegas. Aí é o seguinte, o que for para votar, a gente vota. Esse requerimento do vereador Deca, eu vou olhar com toda isenção, vou olhar direitinho. Eu acredito que não é caso de trazer a plenário, mas muitas coisas que não é nem caso de trazer a plenário, eu já trouxe. É da minha questão democrática de ser, mas é o seguinte, vou ver porque aqui ele só alega questões jurídicas. E ele diz que está contando no depoimento, está isso, está aquilo, que tem que ser analisado. Tudo que ele falou aqui tem que ser feito uma análise fundamentada. Mas tudo bem, vai ser feito. Pois então, pessoal, podemos começar?